Eu acho que o seguinte, o Flamengo passou uns 10 anos aí, né? Roendo o osso, mal, quase não ganhava título, ficou 10 anos sem ganhar um brasileiro, né? Entrava aí nos campeonatos como um coadjuvante, devendo dinheiro, times ruins. E aí o Flamengo se reergueu, se tornou hoje o maior time, na minha opinião, o melhor time da América Latina. Tem um CT lá maravilhoso, montou um timaço, trouxe o Jorge Jesus, mexeu com o futebol brasileiro. Ano passado, você pegar as 10 maiores audiências da televisão do futebol, 9 era do Flamengo. Dos 10 maiores públicos, 9 era do Flamengo. Das 10 maiores rendas, 9 era do Flamengo. Um futebol encantador, né? Dirigentes que olharam o clube como uma empresa. Pô, legal. Mas eu acho o seguinte, cara, tudo também tem que ter um limite, né, meu? Não pode ser, meu. Você tem que respeitar as regras do jogo também. Comprou uma briga, a torcida apoiou. Aí cada um, mano, acha se tá certo ou tá errado. Mas se o Flamengo, no papel dele, achava que tá certo, eu vou respeitar. Mas hoje não, cara. Hoje não. Pô, o Fluminense tem o direito de transmitir. O Fluminense abriu. Né? Tá, qualquer um vai poder. Não tem que... Sabe, cara? Hoje não. Hoje foi mal. Como os R$10 de cobrar, a forma como foi feita, eu também falei isso pro Landim no sábado, foi errado. Eu acho que departamento de comunicação e departamento de marketing tem que trabalhar em conjunto. Prepara, faz uma campanha, avisa. Não jogar à noite um negócio desse. Mas hoje não, hoje tá errado demais, viu, mano? Demais. Não tem como defender isso aí, não. Ô Benja, só voltando um pouquinho aí nesse tema que vocês estavam discutindo, aí quem pediu ou quem deixou de pedir, se for o Flamengo, se for o Ministério Público, eu acho que o Flamengo, até como um defensor dessa medida provisória 984, ele deveria se abster. Mesmo que o Ministério Público tivesse aí, olha, o Flamengo tem direito, o Flamengo deveria levantar o dedinho e dizer o seguinte, eu sou defensor dessa MP e defendo que o mandante precisa transmitir o jogo é do Fluminense, abdico do direito de transmissão. Ponto. Recapitulando um pouco mais, Benja, eu quando fui fazer minha pergunta, que não foi uma pergunta, foi um desabafo no sábado para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que ficou até incomodado com o termo que eu utilizei, e eu repito hoje novamente. A atitude da diretoria do Flamengo foi mesquinha e gananciosa. Estão repetindo a mesma coisa agora, Benja. A arrogância, a soberba, a prepotência, tudo isso está cegando os dirigentes do Flamengo, Benja. Isso aí está gerando aí uma cegueira nos dirigentes. Tanto que a própria diretoria desrespeitou os torcedores. A partida que o Flamengo fez, Benja, contra o Boa Vista, que foi lá quebra de recordes, enfim, visualizações, participações simultâneas aí na transmissão, likes, inscrições no canal do YouTube, tudo isso foi bacana demais para o Flamengo. O Flamengo conseguiu, até com aquele ingresso solidário, arrecadar, junto com um patrocinador que eles conseguiram de última hora também, quase R$800 mil, em torno disso. É uma quantia significativa, ainda mais para um negócio que foi feito meio que em cima da hora. Então, tudo isso foi bacana. No próximo jogo, Benja, que o Flamengo poderia quebrar o recorde anterior que já era dele, com relação a transmissões esportivas, foi o recorde mundial do YouTube com relação a transmissões esportivas. Foi a maior audiência, quer dizer, a nona maior audiência do YouTube mundial, só perdendo para lives aí de cantores sertanejos e tudo mais. Então o Flamengo ele tinha tudo no jogo contra o Volta Redonda para quebrar esse recorde. Era um jogo que tinha um apelo maior, era um jogo mais expressivo. Só que o Flamengo, Benjamin, ele está tropeçando justamente em tudo isso que vocês disseram aí. O Flamengo hoje tornou-se... Flamengo não, eu vou falar dos dirigentes, né? Porque os jogadores ali não tem nada a ver com isso. Os jogadores do Flamengo aí estão fazendo deles e estão fazendo bem feito. Mas hoje a diretoria, Benjamin, está criando uma rejeição, está criando uma antipatia, está criando uma repulsa em todo mundo por causa dessas atitudes mesquinhas e ridículas. Por exemplo, aí, o vice-jurídico do Flamengo, que também é um cara que gosta de participar de redes sociais, vira e mexe, ele dá o pitaco dele lá. Eu queria perguntar para ele, Benja, sinceramente, se ele quiser inclusive participar aqui conosco do programa, ele está 100% convidado, faço até questão. Eu queria perguntar para ele se ele seria tão compreensivo assim, de dizer, inclusive eu anotei a frase dele aqui, Benja, ele falou que é absurdo dar o mando a um time só. Esse absurdo que você está dizendo, o vice-jurídico do Flamengo, foi assinado pelo clube, o Flamengo concordou com isso quando ele entrou no Campeonato Carioca. Eu queria perguntar para você,
vice-jurídico do Flamengo, se você teria essa compreensão e esse entendimento, se o Flamengo tivesse sido o sorteado como mandante para essa partida. Você diria também que o Fluminense tinha o direito de transmitir? Ou você ia bater o pé dizendo a MP protege o direito de transmissão do mandante? Então, eu acho que tem muita hipocrisia envolvida nesses discursos, Benjamin. E repito, o dirigente ele tem a obrigação sim, de fazer uma boa administração e saber que o mundo gira, o mundo dá voltas. O Flamengo está por cima da carne seca hoje e com méritos, Benja. Foi um time muito bem administrado, que começou lá com a administração do Eduardo Bandeira de Mello, que colocou o Flamengo num trilho. O Flamengo ele conseguiu equacionar dívidas. O Flamengo hoje é um dos times brasileiros aí que mais arrecada, junto com o Palmeiras. Mas em termos de elenco ele está bem à frente. E conquistou tudo que conquistou no campo com méritos. Mas essas atitudes mesquinhas e gananciosas da diretoria do Flamengo é um baita tiro no pé. Porque começou já com aquela atitude de desrespeito à própria torcida. Quando num momento inoportuno quis cobrar para transmitir um jogo de campeonato estadual. E essa briga toda, Benjamin, foi por causa de um jogo. Sendo que o jogo contra o Boa Vista era TV aberta, ali na TV Flá, tá certo? Não tinha cobrança de nada. Era no YouTube, ok, batemos recordes, etc e tal. No jogo seguinte, Benjamin, de forma inapropriada e inoportuna, a diretoria do Flamengo foi lá e quis cobrar do torcedor, sendo que eles poderiam ter utilizado esse jogo, que significaria talvez aí mais R$800 mil no caixa do Flamengo, ou até mais, porque o número expressivo de telespectadores ao mesmo tempo assistindo essa partida podia fazer com que o Flamengo tivessem outros patrocinadores ali querendo participar, patrocinar, enfim. Então, repito, a diretoria do Flamengo ela cometeu um erro já contra o principal patrimônio do clube, que foi a sua torcida. Eu acho que até no futuro poderiam cobrar, mas esse não era o momento. Foi ridícula a atitude da diretoria do Flamengo e, novamente, agora querendo transmitir o jogo, torna-se ridícula novamente. Olha, a gente, só uma informação de um outro assunto aí, mas só para falar porque está definido agora, acabou de ser definido, né? Mudou tudo aqui no Campeonato Paulista, hein? Campeonato Paulista volta dia 22 de julho, e a final do Paulista dia 8 de agosto, né? Amigo! Então, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Campeonato Paulista começa 22 de julho e termina 8 de agosto, a final. O Flavinho e o Hamilton vai falar, mas o Flavinho, deixa eu ler um negócio aqui, que o Hamilton Rodrigues, muito bem, o Hamilton pegou, né, lembrou de um negócio aqui, foi bem demais. Eu vou ler só um rapidinho aqui. Na segunda-feira, obrigado, Hamilton Rodrigues, o Flamengo emitiu uma nota dizendo o seguinte, no final: o Clube de Regatas do Flamengo, desde já, registra que cumprirá integralmente o que está definido na medida provisória, estando liberada assim sua imagem neste jogo para o Fluminense ou Rede Globo de televisão. Desejamos todo sucesso na transmissão de forma que tanto a torcida rubro-negra quanto a tricolor possam assistir a um grande espetáculo de futebol. Quer dizer, o Flamengo na segunda-feira emitiu uma nota, a nota é do Flamengo, hein, gente? Concordando com o que foi estabelecido. Então vocês, talibãs de internet, seus bairristas, seus vermes, vocês são anti-Flamengo, tá aí, ó. A nota foi emitida para o Flamengo, Flavinho, segunda-feira. E a Globo não é besta, né? A Globo não é besta. Ela não transmitiria porque na negociação do Campeonato Carioca o Flamengo não fechou com a Rede Globo. Então a Globo, como ela não transmitiu nenhum jogo do Flamengo até agora, mesmo a partir com essa nota em mãos, eu acho que não transmitiria. Semana passada a Globo rescindiu o contrato porque se julgou prejudicada com a decisão do Flamengo de transmitir um jogo que deveria ser dela, Globo, exclusivo. O campeonato era dela, é dela, Globo, exclusivo, exceto os jogos do Flamengo. Quando o vice-presidente jurídico do Flamengo usa esse discurso de que acha um absurdo só ter um mandante e que a MP foi feita para quando há jogo de ida e volta, eu fico me perguntando, na boa, assim, escuta, senhor Danchi, sério que o senhor acha que todo mundo é bobo assim, desse jeito? Teve jogo de volta com Volta Redonda? Teve jogo de volta com Boa Vista?
O Flamengo dividiu a receita que obteve desses jogos com o Boa Vista, com o Volta Redonda. Gente, assim, é tão absurdo que eu fico me perguntando se a pessoa realmente declarou isso, né? Se declarou sabendo exatamente do que estava falando, né? Gente, é isso. O direito do Fluminense de transmitir o jogo, a partir da MP, da medida provisória, que foi o Flamengo que foi lá para Brasília forçar a sua publicação, por isso que ela é chamada de MP do Flamengo, né? O tiro saiu pela culatra. Uai, o tiro saiu pela culatra. Na hora do sorteio, caiu o Fluminense. O que vai fazer? Agora guarda a violinha no saco e engole o choro. É isso. E aí o Flamengo inventa um argumento absolutamente estapafúrdio para querer transmitir o jogo também. Sinceramente, vai muito ao encontro do que eu falei semana passada e que gerou uma reação dos talibãs, como disse o Benja, por redes sociais, os caras me ameaçando o processo, dizendo que sugerindo ao Flamengo que me processe, né? O Flamengo que tá super ativo nos tribunais, processando todo mundo e tal. Um clube antipático, gente. Um clube antipático. E eu vou fechar só dizendo o seguinte. O Flamengo, nesse campeonato carioca, deixou de arrecadar 18 milhões de reais que foram oferecidos a ele pela Rede Globo. Tudo bem, não queria, achou que é pouco, beleza. 25, viu, Aí Flavinho? chegou na reta final, arrecadou 25. Então, quer dizer, a Globo subiu a proposta. Ok, então o Flamengo deixou de arrecadar 25. Subiu. Aí fez o seu jogo. Igualou aos times de São Paulo. Entendi. Boa. Mais ainda. Aí fez o seu jogo com o Boa Vista e bateu o recorde do YouTube. Uau! Que bacana. Arrecadou 800 mil reais. Aí foi fazer o jogo no Maicujo, né, que é essa outra plataforma, e conseguiu 90 mil pessoas pagando, sendo que muitas delas vão pedir o dinheiro de volta. Aí eu faço uma conta de português, de padaria, né, que é a minha origem, né? Você põe a caneta aqui, ó, e pega o papelzinho de pão e faz a conta. Puxa, eu podia ter arrecadado 25 milhões. Acho que arrecadei 2 milhões. E olhe lá. Qualquer gestor numa empresa que fizesse um negocião desse, seria mandado embora. Aí eu discordo de você. Aí eu vou discordar de você. Você tem brigas que às vezes, você tem que abrir mão de certas coisas para ganhar lá na frente. Se o Flamengo achava que não era um valor que te interessava, ele tinha todo o direito de falar não. Aí eu vou discordar totalmente. Pode ser que num primeiro momento tenha isso, mas é uma briga que gera uma discussão, que mexe com muita coisa, que tem consequências a longo prazo. Aí eu vou discordar, cara. Eu vou discordar. Eu cansei de ouvir aqui várias vezes o cara falar, mas é refém, porque tá sempre com o Pires na mão. Ué, o Palmeiras ano passado tinha uma negociação, não quero, não aceito. Ok. Pode falar não? Fala. Mas deu errado lá na frente. Bom, deu errado, faz parte do jogo. Mas tenta. Porque quando o cara não tenta, reclama que come na mão. Quando o cara tenta, é porque não é bom gestor. Discordo. Tem brigas na vida que você tem que abrir mão de certas coisas em cima do conceito do que você quer. Então, aí eu discordo. É a única coisa que eu discordo. Ô, Hamilton, o Flamengo postou agora na sua rede social, no Twitter, dizendo o seguinte, bora de hashtag, né? De Flá TV hoje, nação. Transmitiremos em áudio o Fla-Flu válido pela final da Taça Rio. A partir das 19h30, contamos com todos vocês. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube, rumo ao Top 3. Hashtag CRF. Tá aí, Hamilton. Flamengo dizendo que não irá transmitir só o áudio, como se fosse rádio. Acho válido ter a presença lá em áudio para levar para o torcedor do Flamengo o jogo. Mas se lá na segunda-feira divulgou uma nota dizendo que concordava com o que tinha sido definido na federação,
Por que criar essa celeuma toda, né? Aí o torcedor fica mais perdido do que nunca nisso, né? E vale lembrar também que isso foi acordado, o Flávio foi muito feliz no que ele disse, lá no regulamento lá atrás. Já estava no regulamento, que era jogo único. Então, nossa, é jogo único. Já estava no regulamento. Já sabia disso lá atrás, quando começou o campeonato. Mas o que me deixa mais assustado é que você vê o presidente do Flamengo e os presidentes que estão assumindo os clubes aí, como o Vasco, o próprio do Fluminense. O Botafogo não, está com uma geração lá que já passou pela presidência, enfim. Mas que viu, uma geração que viu, principalmente essa do Flamengo, muita coisa errada no futebol brasileiro, né? Muita coisa ser feita de forma errada. E aí você acredita que esses novos dirigentes chegando e assumindo o clube farão coisas diferentes, que não farão coisas como os antigos, como eles mesmos denominam, dirigentes faziam. E é tudo farinha do mesmo saco, fazem as mesmas coisas, fazem tudo do mesmo jeito, erram como o Eurico errava, como o Caixa d'Água deve estar surpreso. Nossa, me superaram, conseguiram me superar no futebol carioca. Porque é um absurdo, é um verdadeiro absurdo, Armani. É para rir e para chorar ao mesmo tempo. É para rir e para chorar ao mesmo tempo. Eu, particularmente, eu fico assim, não sei, eu fico estarrecido quando eu vejo, até na vida comum, uma pessoa que você vê da sua mesma idade assumir um cargo público e o cara vai lá e rouba pra caramba e vai preso. O Sérgio Cabral é um exemplo. Para mim, é uma decepção, porque é um cara da minha geração que assumiu e fez o que fez, enfim, mas é só para exemplificar. Então, no futebol, você também vê isso. Você vê uma geração que viu tanta gente fazer besteira nas direções de clubes, de federação, e quando ela chega no momento de consertar, ela continua fazendo a mesma coisa. E aí, pobre do torcedor, né? Essa atitude é a mesma do cara que fura a fila no banco, que para na faixa de pedestre, que para na vaga de deficiente. É a mesma coisa, querer levar vantagem, sabe? É um absurdo. O Flamengo é um formador de opinião. O Flamengo é um formador de opinião. O que o Flamengo faz, o que a diretoria faz, mostra ao torcedor um caminho que ele tem que tomar até na vida do cara. E aí, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo surgindo lá um Eurico Miranda também. Vai ser o Eurico da Gávea que vai aparecer. É isso que eles querem? Que o Flamengo fique rejeitado como o Vasco foi em outrora, como disse o Sormani, com muita propriedade também? Vai acabar acontecendo isso. Não pode, é um absurdo. Não pode no dia do jogo ter essa confusão toda. Imagina se fosse um jogo com público, como é que não ia gerar uma confusão, torcedores inflamados, sabe? Tem toda uma consequência fora só do bastidor do futebol que esses caras nem pensam, mas deveriam de pensar, e muito, porque reflete na própria atitude que o cara tem na sociedade. Se o Flamengo rasga o regulamento e transmite a partida, eu posso furar a fila na padaria. Tá tudo certo. O que me deixa mais preocupado é a cabeça de muitas pessoas, cara, a mentalidade de muitas pessoas, velho. É assustador o que a gente está vivendo no Brasil, né? É assustador, cara, é assustador. E não estou falando de política, não, porque eu não vou entrar no mérito de política, não vamos discutir, não vamos politizar nada aqui. Eu estou discutindo a mentalidade de muita gente, né? Triste ver a cabeça de tanta gente que acha que vale tudo, que se pode passar por qualquer coisa, sabe? As pessoas não têm mais valor, as pessoas não têm mais ética, as pessoas não estão nem aí pro outro. E aí, a gente acha, nossa, essa pandemia, o ser humano vai mudar. Não sei, no Brasil não vai. Se mudar, é capaz de mudar para pior. O Wagner Oliveira manda aqui um tweet. Eu só vou ler uma parte, porque a outra parte eu me recuso a ler. Manda a porrada, eu leio, não tem problema não. Queria ver vocês falando se fossem os corintianos tendo de assistir jogo na TV do Palmeiras. O resto que ele escreveu eu não vou ler. Ô Wagner Oliveira, eu fico chateado, né, de saber que pessoas têm a sua mentalidade. Você acha que somos hipócritas? Sou corintiano, parceiro, sou muito corintiano. Sou pouco não, viu? Sou muito. Você acha que se fosse hoje a situação do Corinthians e Palmeiras e o Corinthians, judicialmente, pela lei, não pudesse transmitir, só pudesse passar na TV do Palmeiras, você acha que eu ia vir aqui no programa e falar, diretoria do Corinthians, não pode deixar
Pô, velho, jura que a cabeça das pessoas pensa assim, Pascoal? É óbvio que se fosse Corinthians e Palmeiras hoje, e o jogo fosse passar no canal do Palmeiras, é óbvio que eu iria assistir, e é óbvio que eu iria concordar, Pascoal. A gente na vida tem que saber também, tem horas que a gente perde. Tem horas que a gente perde. E ganhar, os caras falam assim, pô, tem que saber perder, mas também tem que saber ganhar, Pascoal. As pessoas não estão sabendo ganhar também. Tô puto, você cara. não pode ter tudo ao mesmo tempo, né? E o que a gente está falando, o que a gente está vendo aqui agora é que quer tudo ao mesmo tempo. Tem uma MP a favor, ela não foi votada ainda no Congresso Nacional, tem ainda um certo tempo até ser votada. Até o presidente disse que da Câmara dos Deputados disse que não tem pressa para votar isso. Que tem outras coisas mais importantes, e aí vai caminhando, você se sente cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, então você se julga no direito de passar por cima dos outros. Perdão, como disse o nome desse rapaz, nem lembro o nome dele agora, se ele pensa assim, eu lamento muito, Wagner, eu lamento muito que você pense assim, lamento demais, porque você chegar a esse ponto. Se você fosse, um torcedor, se fosse consciente, você diria, como os outros disseram, agora é a vez do Fluminense. O Flamengo já teve a sua vez, agora é a vez do Fluminense. Está escrito, está lá regulamentado. Aliás, a gente não está nem falando que a Globo não vai transmitir o campeonato do ano que vem. A gente não está falando que não vai ter dinheiro da televisão para o ano que vem. Vai vender para quem? Vai ter o mesmo valor? Vai ser dessa forma? Ou os clubes, cada um fará ao seu jeito as transmissões? Qual é o modelo que será adotado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Uma decepção. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro é uma grande decepção. Como disse, eles conseguem superar o tempo do caixa d'água, que fazia o caixão, o Campeonato Carioca era chamado de caixão, ou não era isso? Era isso que era chamado, de caixão. Vocês estão conseguindo superar o caixa d'água. Que vergonha! Que vergonha! E que vergonha um torcedor pensar dessa forma, de só ele tirar vantagem. Essa fase já acabou, esse tempo se houve e já terminou. Perdão, você deveria pensar um pouco melhor, analisar os fatos. O seu direito começa quando termina o meu. O direito do Flamengo começa quando termina o do Fluminense. E agora o direito é do Fluminense. É do Fluminense. Não importa se o Fluminense tem um time pior, não importa se o treinador não vai escalar 3 jogadores importantes, não importa. Nós não estamos tratando disso, estamos tratando da legalidade. E é a vez do Fluminense transmitir. Ninguém vai me convencer do contrário. Nem esse discurso do vice jurídico do Flamengo, o Dulce de Abrantes. Respeito ele como advogado, o respeito como cidadão, mas isso não me convence. Isso é ladainha. Conversa para boi dormir, querer levar as coisas a seu favor. E isso é muito usual no país. Nós precisamos acabar com isso. A vez é do Fluminense e ela deve ser exercida pelo Fluminense. O Mário Bittencourt tem toda a razão em reclamar. E até escrever que a Ferge está inventando o gatonete, a Ferge, né? Gato Ferge, né? Que ele botou lá. Puxa vida. A vergonha para a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Passar por isso, não precisava. Nós estamos aí com essa nota, nós vamos colocar esse post do Mário Bittencourt. Vamos colocar aí o que o presidente do Fluminense falou. O presidente do Fluminense fez um passo a passo aí de tudo que está acontecendo aí. Isso aí no Instagram dele, né? Não, no Twitter, né? No Twitter. O nascimento da Gato Ferge. Está no Facebook também, tem o texto na íntegra. Mas o texto é longo, né? Eu queria que o Mário Bittencourt entrasse no ar hoje com a gente para falar um pouco. Eu gostaria de conversar com ele, viu? Ele entrasse no ar, mandei mensagem, ele não responde. Eu gostaria de ouvir ele falar, mas ele fala aqui, olha, mas o texto é longo, é um texto interessante, mas não vamos ler não, Murilo, porque é muito longo, cara, apesar de ser um bom texto, né? Mas
Ô, Sormani... É bem explicativo Hamilton, esse texto, Gomes, veja. Ele Mano, na íntegra, Pascoal, você lendo, você o que fica por dentro de todos os fatos. Sim, tá em todas as redes sociais e eu concordo. O texto está super bem escrito, fácil, didático. É que para ler aqui é muito longo, por isso que eu queria que o Mário Bittencourt entrasse no ar, mas ele não responde a gente aqui, ele deve estar ocupado. Mas o que chama a atenção, que é uma coisa muito louca, Sormani, nós estamos vivendo o pior momento da história, talvez do pós-Segunda Guerra, talvez seja o pior momento da história da humanidade, é isso que nós estamos vivendo. O mundo, aos poucos, tenta voltar à sua normalidade, né? A Alemanha foi lá, preparou todo o negócio para voltar à Bundesliga, a Premier League, La Liga. O único lugar do planeta que consegue dar tudo errado é aqui. É impressionante. Como diria o Facincani, é inacreditável, é impressionante a capacidade que nós temos de estragar tudo. O Brasil está na pandemia, troca ministro, troca política. Tem dia que você liga a televisão, você esquece que ele está na pandemia. É tanta briga de política que você esquece. Pô, vamos voltar ao futebol. Pô, é legal, vamos voltar ao futebol. Concordo. Um pouco de lazer, um pouco de entretenimento. Ah, pô, a gente só tem notícia ruim, né? É só coisa ruim. Faz parte, nós estamos numa pandemia, não dá para ter notícia boa. Então vamos tentar arrumar alguma coisa legal? Futebol. Aí volta tudo errado, Sormani. Ó, são 1h50 da tarde. Nós não falamos, tem um baita jogo legal hoje, que seria o Fla-Flu. É um dos clássicos mais tradicionais do mundo. É um Fla-Flu. Não interessa a Campeonato Carioca, é um Fla-Flu, pô. A gente não fala do jogo. Nós estamos falando de medida provisória, de ferge, de política. Posso falar, Sormani? Não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto, velho. Infelizmente, não dá para acreditar em nada. É briga, é justiça, é advogado, é mando, é desmando. A gente não fala do Rafinha, a gente não fala do Nenê, a gente não fala do Jorge Jesus, do Odair Helman. A gente fala dessas coisas. E aí os caras ficam putos comigo que eu faço aposta. Pô, eu tô tentando promover um jogo, rapaz. Eu tô tentando promover um jogo, mostrar um lado divertido, legal, mas não dá. Eu tô tomando de 7-1, senhor, mano. E o jogo nem nosso é. Porque poderia falar, o cara tem interesse. Não, a gente não transmite, não tem nada a ver com o jogo. Pô, tô de saco cheio, senhor Mano. Pô, tô de saco cheio, velho. Tá louco. Ô, pai, pode ser tudo errado, cara. Não é possível. Mas não é possível, cara.